Estamos virando a página já. Quantos anos você tá? 32. 32. 32. Já, depois dos 30 a gente fala que começa a ladeira Só. abaixo. Já. Exatamente. Exatamente. Já são 21 anos treinando e competindo em alta performance. Então, tem uma jornada e uma caminhadinha. Acho que é isso que a gente quer saber. Como você começou, se der pra contar um pouquinho. Com certeza. O ano 1, como é que foi? O ano 1, boa. Comecei, vamos antes do ano 1. Eu fazia judô na escola do Rogério Sampaio em Santos. Eu tenho família em Santos, minha família é de Santos, eu nasci em São Paulo. Mas quando eu tinha 10 anos para 11, a gente se mudou para São Paulo. Na época, meu pai era o diretor do Esporte Clube Pinheiros e meus irmãos praticavam a modalidade de levantamento de peso olímpico. Isso, o meu irmão Silvio e meu irmão Horácio, eles treinavam levantamento de peso olímpico no clube. E eu lembro que na época eu era moleque, tinha 10 anos para 11, eu ia na sala de levantamento de peso para encontrar com meus irmãos para que nós fôssemos para casa. Então eu passava o clube jogando bola, fazendo as atividades no clube. Daí um belo dia, na época o treinador era o Edmilson Dantas, ele falou, você não quer começar aí? Só, né? Só os top. Você não quer aprender, começar, fazer a mínima ideia do que era? Eu falei, lógico, comecei. Comecei a treinar, daí tinha rivalidade com meus irmãos para ver quem que era mais forte, sempre tive uma influência muito forte do meu pai em relação à doutrina de treinamento, de trabalho. É só menino na tua família? Só menino, são 3 homens. O mais velho é o Horácio. O Horácio é o mais velho. Você é do meio? O Silvio é do meio e eu sou o caçula, exatamente. Então sempre teve essa disputa em casa e sempre teve uma doutrina muito forte do meu pai em casa, em relação a treino e estudo. Só para um detalhe, você e o Horácio têm uma estrutura parecida, né? O Silvio muda um pouco, né? O Silvio é mais magrão, né? Exatamente, o Silvio é mais magro, mais alto, tem 1,93 m, 1,94 m. Ele é do jiu-jitsu, ele já seguiu para outra linha. E eu e o Horácio, a gente tem uma estrutura física mais parecida, tipo geladeira, né? Os caras são... Os caras quadrados, né? Exatamente. Mas é interessante isso, é verdade. Diferente, mas todos os 3, a gente sempre faz atividade física e sempre treinou levantamento de peso. Só que eu fui para a área competitiva, né? Eu fui levar o nome da família e competir mundo afora e desenvolver o esporte. Mas aí você começou de cara, o cara te chamou e ele falou, putz, você tem potencial? Como é que foi? Sim. Você já era? Não, já era um pouquinho mais forte já do que a média, já era uma criança já mais desenvolvida, porque eu já fazia outros esportes. E comecei de uma maneira lúdica, aprendendo a parte técnica, aprendendo os fundamentos, aprendendo do que significava o levantamento de peso olímpico. E engraçado que na época, eu lembro que eu era moleque e tinha as fitas VHS, que eu assistia os Jogos Olímpicos de Seul. Só que eu só assistia a categoria super pesada, eu nunca assistia as categorias leves, eu não sei. Você já tava... Desde moleque. Já tava mirando, né? Mas eu não era de maneira proposital, eu não sei, eu assistia porque eu achava mais legal. Eu falava, pô, os caras gigantes. Que é da hora, né? Ver os caras mais exatamente. Fazendo. Então eu assistia, lembro que amarradão, e acho que uma coisa foi levando outra e eu fui me desenvolvendo na modalidade e cá estamos hoje. Aí você ia falar que seu pai tinha uma doutrina muito forte de estudo e esporte. Meu pai, ele sempre foi muito rigoroso nesses 2 setores. Ele falou, você tem 2 opções, 2 obrigações dentro da minha casa. Uma é estudar e a outra é treinar um esporte. Você pode escolher, mas você tem que fazer o esporte. E eu lembro que na época eu não entendia muito bem, porque tinha vezes que eu não queria treinar, eu queria sair com meus amigos. Ele falou, não, é obrigação, treinamento é obrigação. Não importa o que você quer. E isso é muito louco isso, porque eu não sou pai, então eu não tenho propriedade para falar como pai, eu tenho para falar como filho. Eu sei que na época eu falava, eu quero fazer outras coisas. Não, você não tem o que querer. Você é o meu filho, você vai fazer isso. Ponto final. E hoje eu sou muito grato ao meu pai, porque eu vejo que realmente a criança, você não tem discernimento para saber qual que é a melhor decisão. Você tem 12 anos, você não sabe de nada da vida. Vai tomar uma decisão imediatista, talvez. Exatamente. Então, meu pai sempre guiou dessa maneira onde você não tem opção. Essa eu sou a única opção. Então, esse é o caminho. E isso nunca pesou? Tipo, eu digo... Que a gente poderia pensar que a pessoa pode não gostar do esporte por conta disso. Sim, pode, mas não foi o caso. A gente sempre foi muito rigoroso, nunca teve muita conversa fiada e nem um pouco de papinho, e sempre foi, vamos treinar, vamos se desenvolver, vamos ser o melhor, como é que é o caminho, quem são os melhores, vamos atrás dos melhores, vamos treinar, e foi assim, a gente foi
de uma maneira orgânica, mas com muito trabalho, muita disciplina. Desde o começo eu fui aprendendo que esse era o caminho, através da consistência. Eu lembro muito bem que tinha um grupo de adolescentes, né, de, sei lá, de 10 anos até 15, 16 anos. Era um grupo de uns 12, 13 moleques. Eu era o mais jovem, eu era o mais fraco, eu era o mais lento, eu era o que levantava menos peso, obviamente, porque eu era o mais jovem, mas eu sabia que, por ser mais jovem, eu iria ganhar de todos eles. Eu só precisava continuar todo dia, todo dia. Mas eu já tinha isso como moleque já. Mas essa é a visão porque... Muito ele veio também, né? O pai dele era um atleta de powerlifting, né? Que a gente conversou. Exato. Muito provavelmente o seu pai te passou essa base, porque ele foi um cara que vivenciou isso, né? Com certeza. Quem treina muito tempo entende que é tudo um processo, que pode estar uma bosta hoje, mas vai, com calma. Exato. Que a repetição sempre supera tudo, né? Exatamente, não tem outro caminho. Exatamente. E aí ele te passou isso já, né? Exatamente, desde molequinho, isso mesmo. E ao longo do tempo eu fui ganhando de um, ganhando de outro, melhorando minhas marcas. Daí, com 15 anos, foi meu primeiro campeonato internacional, que foi o Pan-Americano Sub-15, que na época foi no México, em Querétaro, onde nós ganhamos e quebramos alguns recordes Sub-15. E desde então eu mantive essa hegemonia nas Américas, aí, como desde molequinho até a categoria juvenil. Daí eu tomei fumo 1 ano ou 2 no adulto, e depois que eu ganhei no adulto, eu continuei ganhando tudo. Eu não parei de ganhar categoria, todos os Pan-Americanos eu ganhei. Mundiais eu fiquei muito consistente aí eu participei de 9 campeonatos mundiais aí, sendo deles 6 ou 7 no grupo A, que é o grupo mais forte do evento, que são os finalistas. Então sempre entre os 10 melhores do mundo, e eu sempre tive uma colocação entre os 5 melhores do mundo nos últimos 5 mundiais aí, e consegui até pegar uma medalha no Mundial de 2018. Então eu sempre fui muito consistente em campeonato e em treinamento.